Olá! Hoje nós vamos falar sobre os principais tipos de hérnias de disco que podem ocorrer aí no seu quadro. Eu vou falar também sobre duas categorias especiais que são a hérnia de disco dura e a hérnia de disco mole. Bom, para você que não me conhece, eu sou Michele Pontes, sou fisioterapeuta especializada no tratamento de dores musculoesqueléticas e criadora do programa Movimento Vencedor, do qual todos esses materiais que estão aqui fazem parte, além dos meus cursos. Nesse vídeo nós vamos entender quais são os tipos de hérnia de disco e como você pode se portar em cada uma delas e o que é mais recomendado para os diferentes tipos de hérnia de disco em termos de tratamentos e em termos de condutas terapêuticas. E a hérnia de disco, ela tem etapas de evolução. Ela não surge do nada, ela de repente surge a menos que haja um trauma. Quando você pega um exame de imagem de um paciente, e talvez você já percebeu isso ao olhar os seus exames, que podem acontecer da gente encontrar lá alguns nomes, como por exemplo, hérnia de disco grau 1 ou protrusão grau 1, grau 2, grau 3, algumas outras clínicas de exame de imagem, elas podem dar outros tipos de nome, como por exemplo, alterações estruturais ou alterações degenerativas nos discos da coluna. Essas alterações degenerativas, elas estão associadas aos problemas discogênicos, como são chamados os problemas que vão aos poucos evoluindo para uma hérnia de disco. Você pode ou não ter um problema degenerativo do disco que virou uma hérnia de disco. Por quê? Porque a degeneração, ela diz respeito a uma alteração da estrutura do disco, como se ela ficasse um pouco mais rígida, um pouco menos hidratada, um pouco menos volumosa, mais quebradiça dentro da matriz celular dos discos da coluna. Então, essa doença degenerativa, ela pode progredir lentamente para um processo de alteração anatômica, ou seja, é comum, é muito esperado até que à medida em que a gente envelhece, nós tenhamos essas alterações assintomáticas. Muitos casos, inclusive, de protrusão grau 1, grau 2, até mesmo de hérnias de disco, classificadas como esse tipo de problema, pode passar completamente desapercebida pelo paciente. E um belo dia ele toma um susto porque no exame de imagem aparece um monte de hérnia de disco, tá? Então, eu quero que você entenda que existem tipos, existem várias gradações desse tipo de problema, mas que nem todos os estágios e em nem todos os pacientes, em nem todos os perfis de pacientes a gente vai ter dor em função dessas alterações encontradas no exame de imagem. Mas vamos entender aqui quais são os principais tipos de hérnia de disco que a gente vai ter, tá? Então, nós temos ali um grau mais inicial de evolução, que nós temos ali os problemas de protrusão. A protrusão é quando você tem uma saída leve da linha que deveria passar ali os discos da coluna. Quando você observa no exame de imagem, eu vou colocar uma imagem aqui para te mostrar um pouco isso, você vê que a linha, ela sai anatomicamente um pouquinho, ela tem uma certa herniação, ela tem um abaulamento ali. Abaulamento é um outro nome também dado para essa protrusão, é a mesma coisa, tá? Temos às vezes graus diferentes. Uma protrusão grau 1, ela afasta um pouquinho. A grau 2, ela afasta um pouquinho mais desse limite anatômico. O grau 3 já é um pouco mais. Alguns examinadores divergem em relação ao nome, o que uns podem chamar de protrusão, outros podem chamar de hérnia. A hérnia, ela é considerada
uma hérnia quando esse material interno do disco, ou seja, o núcleo gelatinoso, está objetivamente fora do seu limite anatômico. Quando você vê esse material ali fora do seu limite anatômico, empurrando com ele a parede do disco, você tem uma hérnia. Você tem também uma outra condição, que é a hérnia extrusa. O que é a hérnia extrusa? Quando você tem já uma ruptura dessa parede externa do disco, drenando esse material interno e muitas vezes correndo ali no canal medular do paciente, fazendo com que muitas vezes tenha dor. Em cada um desses estágios, desses tipos de hérnia de disco, nós teremos ali abordagens específicas. Porém, nós fisioterapeutas especializados em coluna, nós não tratamos exames, nós tratamos pacientes. Nós vamos examinar clinicamente como esse paciente responde aos movimentos, aos testes, às aplicações de protocolos de testes neurológicos, motores, sensitivos e testes de movimentos repetidos e de posturas estáticas. Tá? Então, nós vamos aplicar essa bateria de testes e, em função do resultado dos testes observados, a gente vai estabelecer o protocolo prioritário de tratamento para esse paciente. Essas fases é muito importante da gente discriminar e, no nosso linguajar, isso vai depender muito a resposta que o paciente vai ter de acordo com o estágio desse problema em que ele encontra. Por exemplo, se nós temos ali uma hérnia de disco mole e nós temos às vezes uma hérnia de disco dura, o que significa isso? A hérnia de disco mole é uma hérnia que ela responde mais rapidamente a alterações mecânicas. Então você tem estruturas moles predominantemente presentes ali naquele material observado no exame. Já a hérnia de disco dura, ela é uma característica mais rígida, ela muitas vezes não responde tão rápido, às vezes pode responder rápido, mas na maioria das vezes ela já tem algum nível de calcificação, de tentativa de solução espontânea do seu corpo, porém ainda com uma extrapolação de limites anatômicos. Eu preciso encaixar, tem que botar o nervo no lugar. Gente, acreditem, não é nada como você imagina. O tratamento desses problemas, ele não é intuitivo, ele é muitas vezes contraintuitivo, por isso é muito importante você tenha ajuda especializada para resolver o seu problema. Às vezes, o que para um profissional é algo sem solução, porque dentro do escopo de tratamento dele ele não consegue perceber mudanças, mas para um outro profissional que já tem alguma outra experiência, que já viu pacientes como você, que já tem noção dos limites, né, que o seu corpo tem ali para trabalhar com esses limites e encontrar uma saída ou uma entrada, vamos dizer assim, para mexer no seu corpo e poder te ajustar mecanicamente sem uma técnica invasiva. E muitas vezes com respostas extremamente rápidas e consistentes. O que é a síntese desse vídeo? Independente do tipo de problema, do estágio em que a sua hérnia de disco está, independente dos seus sintomas, independente de quem falou para você que não tem solução, o mais prudente é você ser exaustivamente avaliado para ver se realmente não há uma maneira de restabelecer de maneira mais rápida possível aquela estrutura interna deslocada no seu disco. Na maior parte das vezes, a solução está disponível sim, e a solução pode ser inclusive rápida. Questão de 15 dias, você ter aí uma melhora de 80% ou até mais do que 80% do seu quadro. Isso, para quem está muitas vezes há anos com um problema, já problemas crônicos, é algo extremamente positivo e vale uma avaliação para verificar se esse é ou não o seu caso.
E aí, você tem ainda alguma dúvida quanto à condição do seu problema? Deixa aqui nos comentários, eu sempre gosto muito de ler os comentários de vocês, procuro responder o máximo que eu posso e fico à disposição caso queiram me ajuda. Se você tiver esse interesse, veja na descrição do vídeo, você vai encontrar as maneiras como eu posso te ajudar mais. Ok? Eu fico por aqui e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá!